Então, gente, olha só. Do ponto de vista assim, gráfico, né? Você tem que uma função é crescente. Quando você olha, você imagina você andando da esquerda para a direita e você está subindo. Isso é o gráfico de uma função crescente. E ela é crescente ou decrescente em um certo intervalo. Pode ser que ela seja crescente a vida toda, né? Ela seja crescente no domínio, e o domínio dela pode ser o conjunto dos números reais. E a mesma coisa para decrescente, mas esse crescimento, decrescimento, ele pode se dar só em um intervalo. Então, você batendo o olho no gráfico para saber se ele é crescente ou decrescente, você imagina você andando da esquerda para a direita. Se você estiver descendo, você está com a função decrescente. Se você estiver subindo, você está com uma função crescente. E como é que você caracteriza isso aqui matematicamente? Você diz que a função é crescente se, em um intervalo AB, né? Se você pegando dois valores quaisquer aqui dentro deste intervalo, você pega aqui um x' e um x duas linhas, né? Quaisquer dois valores aqui, se você tiver essa relação entre eles, ó, o x' está à esquerda do x duas linhas, então a imagem do x' é menor do que a imagem do x duas linhas. A imagem do x' é menor do que a imagem do x duas linhas. Isso aqui é uma função crescente. Essa desigualdade aqui é mantida. E ela é decrescente quando acontece o contrário. Se você pegar aqui os dois pontos aqui dentro, você tem aqui o x', tem aqui o x duas linhas. Então você tem aqui, ó, crescente, se acontecer isso, e decrescente se acontecer o contrário. Veja, eu tenho o x' menor do que o x duas linhas, ó, tenho o x' menor do que o x duas linhas, mas a imagem do x' vai estar lá em cima, né? É o y aqui, ele é maior do que a imagem do x'. Ele é maior do que a imagem do x'. A imagem do x' vai estar aqui embaixo, ó. Vamos imaginar que o eixo y estivesse bem aqui. Aqui você teria... Isso acontece com qualquer dois pontos que você pega aqui embaixo, onde um é menor do que o outro, né? Você vai ter aqui assim a imagem do x' e aqui a imagem do x duas linhas. Ou seja, a imagem do x' ele está acima da imagem do x duas linhas. Então você tem aqui assim que a imagem do x' ele é maior do que a imagem do x duas linhas. Veja que as desigualdades elas invertem, né? E aí, quando eu estou diante de uma função derivável, eu posso descobrir os lugares onde isso aqui acontece olhando para a derivada. Então, quando você pega qualquer ponto aqui e encontra a inclinação da reta tangente, quando a função é crescente, essa inclinação é positiva. Em qualquer lugar aqui, a inclinação será positiva. Então, eu posso descobrir o lugar onde a função será crescente, descobrindo o lugar onde a derivada é positiva. Eu posso descobrir o lugar onde a função é decrescente, porque aqui, ó, em todos os lugares que você olhar, a reta tangente, ela tem inclinação negativa. Ela está descendo, né, a reta tangente aqui, ó. Então, se eu descobrir onde que estão os lugares onde a minha função tem derivada negativa, eu vou descobrir onde está crescente. E aí, se eu junto as duas coisas, se eu descubro que aqui, por exemplo, ó, de A até B a função cresce e de B até C a função decresce, eu descubro que do B tem um ponto de máximo. Estou imaginando a função derivável, né, em todos os pontos aqui. Eu descubro que tem um ponto de máximo. E esse é o chamado primeiro teste da derivada, que é para você descobrir onde é que está o ponto de máximo, onde é que está o ponto de mínimo. Você vai olhar para o sinal da derivada. Aqui o sinal da derivada é positivo, aqui o sinal da derivada é negativo. Então, nesse caso, você diz que aqui nesse meio aqui, você tem um ponto de máximo. Porque aqui a função é crescente, aqui a função é decrescente. Tá? Então, em termos teóricos, é isso aí. É isso aí que a gente busca. Oi. Não. Não? Para achar o quê? Na hora de esboçar o gráfico aí da função crescente e decrescente,
Aí pede lá os pontos, né, de máximo, mínimo, mas precisa calcular o delta também? Não, aqui nós não precisamos do delta. Na verdade, a gente vai mostrar que esse ponto de máximo ele está ligado ao delta. A gente pode mostrar isso, né? Mas a gente não precisa, a gente pode fazer tudo com derivada. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Vamos pegar aqui um exercício bem bobinho aqui, vai. Vamos pegar aqui, sei lá, o 6. Hã? 2. 4x menos x quadrado menos 3. Então vamos aqui, ó. Página 142. Ó, 142. Exercício 2. Olha só, é bem simplesinho, ó. Você tem uma função. Essa função é 4x menos x quadrado menos 3. É 4x menos x quadrado menos 3. Primeira coisa, eu vou achar quem é a função derivada. A função derivada é a função que vai me dizer onde está, qual é o valor da inclinação da reta tangente em todos os pontos x. Então, para um ponto x qualquer, eu tenho aqui que a derivada, ela vai ser derivada disso aqui, né? A derivada de 4x é 4, a derivada de x quadrado é 2x, então vai ficar menos 2x, e a derivada do 3, né, dá 0. Então não preciso escrever. Então veja, essa função aqui retorna para mim a inclinação. Se eu pegar no ponto 5, por exemplo, no ponto 5 ó, vai ficar 4 menos 10. 4 menos 10 é menos 6, a inclinação é negativa. Então no ponto 5 ela é decrescente. Se eu pegar no ponto 0, bom, no ponto 0 ela é crescente, porque no ponto 0 aqui a derivada vai dar 4. Então, eu preciso saber do sinal da derivada, onde é que essa derivada aqui é positiva e onde que essa derivada é negativa. Para isso, eu preciso estudar o sinal dessa função. E como é que eu estudo o sinal dessa função? Bom, como é uma reta, e a reta só pode ser crescente ou decrescente, quando esse x está presente, né, com um coeficiente não nulo. Por que eu estou falando isso? Porque se fosse um 4 assim, ela já era positivo sempre, não tem nem o que fazer. Se aqui fosse um menos 4, sem nada aqui, ela já era negativa sempre. Então, imaginando que o x está presente aqui, ela é ou crescente ou decrescente. E para você descobrir isso, você precisa descobrir qual é o momento em que isso aqui dá 0, para descobrir onde é que o gráfico da reta, né, vai cruzar com o eixo x. Aí você tem assim, ó, quando é que 4 menos 2x igual a 0? Quando o 4 passa esse 2x para lá, fica 2x, passo 2 dividindo, vai ficar x igual a 4 dividido por 2, 2. Então, eu tenho aqui no x igual a 2 o lugar onde, aqui ó, tenho aqui x igual a 2. Eu tenho o lugar onde a reta, essa reta aqui de baixo, né? Essa de cima não. Essa aqui de baixo vai anular. Onde ela anula, onde a derivada é nula, a reta tangente é horizontal. Então, aqui eu tenho já um ponto crítico, onde a derivada dá 0. E aí, esse gráfico aqui em especial, ele é de uma reta decrescente. Ele é de uma reta assim, ó. Essa reta aqui é a reta da F', dessa aqui, ó. Então, esse aqui é o gráfico de F' de x, que é onde eu vou ter a informação sobre a inclinação. E essa inclinação, olha aqui, ó, do lado esquerdo do 2 ela é positiva, do lado direito do 2 ela é negativa. Isso significa que do lado esquerdo do 2, à esquerda do 2, todas as retas tangentes têm inclinação positiva. Então a função é crescente. À direita do 2, todas as inclinações são negativas. Quer dizer, então, que a função é decrescente. Quando eu falo a função, eu estou falando dessa. Então, eu tenho isso aqui, ó. À esquerda do 2, a função cresce. À direita do 2, a função decresce. E no 2? Bom, aí você pode calcular qual que é a imagem do 2. Então, veja bem. Eu já sei que aqui no ponto à esquerda do ponto 2, a minha função vai crescer, à direita do ponto 2 ela vai decrescer. Já sei isso. E nesse ponto 2 aqui vai ter um ponto de máximo. Não vai ser um bico assim, né? Vai ser uma coisa mais ou menos suave. Mas o que eu tenho é isso aí. Então veja bem, aqui você vai fazer o seguinte agora, ó. A função que você tem aqui agora é essa aqui, 4x menos x quadrado
menos 3. E essa função aqui, como ela é uma parábola, né? Isso aqui é uma parábola. Eu posso pegar e falar o seguinte, cara, quando é que isso aqui dá zero? Que é achar as raízes dessa função. As raízes dessa função é o local onde o f de x dá zero. Ou seja, para qual x que isso aqui dá zero? Então eu vou tentar descobrir o seguinte, quanto é que 4x menos x quadrado menos 3 igual a zero? Quando é que isso acontece? Bom, vamos dar uma organizada nisso aqui. Eu vou colocar esse menos x, colocar assim, organizadinho assim, vai ficar menos x quadrado mais 4x menos 3 igual a zero. Bom, se eu multiplicar isso aqui por menos 1, eu vou ficar com isso aqui, ó, x quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Então, eu tenho que descobrir quais são as raízes dessa equação de segundo grau. Aí nós temos aquela formulazinha, né? Ou então você pode tentar resolver por soma e produto, que é o que eu sugiro que vocês aprendam a fazer, já conversamos sobre isso. Quando a raiz ela é natural, ou inteira, né? Ela pode ser inteira e pequena, há uma chance grande de você conseguir resolver por soma e produto. No entanto, se a raiz for muito grande, né? Ou então se for irracional, aí você não vai conseguir. Assume aí. Vira o negócio para o seu lado. Não. A câmerazinha ali. Levanta, Gabriel. Então, olha só. Eu vou lembrar o seguinte, que a soma dá sempre menos b sobre a e que o produto dá c sobre a. Bom, então se dá a soma dá menos b sobre a soma aqui dá o quê? Dá 4, não é isso? O A vale 1, aqui vale menos 4. Então, menos B é menos 4, que dá 4 sobre 1, 4. O produto dá C sobre A, então dá 3. Fala para mim aí, dois números que tem a soma 4 e tem a produto 3. Pensa um pouquinho. Se você adicionar, dá 4. Se multiplicar, dá 3. 3 e 1, né? Olha aí, você descobriu a raiz rapidinho, ó. 3 mais 1 dá 4, 3 vezes 1 dá 3. Então, uma raiz aqui é o 1, a outra raiz aqui é o 3. Então, esses são os valores que anulam a função. Professor, Oi. como é que eu sei que o x é 1, não 3? Tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. Isso aqui é só para diferenciar um do outro. Não é importante. Você pode chamar isso aqui de x1 e x2, esse aqui ser o x2. Vamos fazer, por exemplo, Isso aqui ser o x1. o Bhaskara, que tem aquele negócio de mais ou menos. Tem que chegar em 3 e 1. 3 e 1, Uhum. tanto faz. Tanto faz. Sinal, que eu acharia. Não, tanto faz. Você tem que chegar... As duas raízes são 3 e 1. Agora o nome que você dá para elas, isso pouco importa. O que importa é só quem são elas. É o 1 e o 3. Tá bom? Bom, aí o que eu já tenho aqui? Eu tenho as raízes. O que são as raízes? Do ponto de vista gráfico, as raízes é o local onde o gráfico vai cruzar com o eixo x. Eu tenho que a função cresce até o 2, olha do lado de cá. Ela cresce até o 2 e ela decresce do 2 para frente. Aí você poderia perguntar assim, veja bem o que nós já temos até o momento aqui. Nós já temos o seguinte, olha. Vamos olhar aqui, vamos colocar isso tudo aqui num gráfico. Então aqui está o 0. Aqui está o 1, aqui está o 2, aqui... Vamos colocar esse negócio maior? Vou colocar esse 0 mais para cá. 0, aqui 1, aqui 2 e aqui 3. Entenda o que nós fizemos até o momento. Nós descobrimos que as raízes da função estão aqui no 1 e no 3. A raiz é o local onde o gráfico cruza com o eixo x. E você vai encontrar isso resolvendo, descobrindo, né, quando é que isso aqui dá zero, quando é que a função se anula. Tá bom. E eu descobri que no 2 tem um ponto de máximo. Esse ponto de máximo eu não sei quem que é. Eu sei que do lado esquerdo aqui a função vai crescer e do lado direito a função vai decrescer. Mas o que é o ponto de máximo? Bom, o ponto de máximo é a imagem desse pontinho aqui, não é? Olha, do lado esquerdo a função cresce, do lado direito a função decresce.
Quem é o ponto de máxima? É a imagem do 2. Então eu vou calcular aqui quem é o f de 2. O f de 2 na função lá vai ser 4 vezes 2 menos 2 ao quadrado menos 3. Então 4 vezes 2 aqui dá 8. 2 ao quadrado dá 4 menos 3. 8 menos 4 dá 4. Vai ficar 4 menos 3, que dá 1, né? 4 menos 3, que dá 1. Então, veja, eu descobri que a altura máxima aqui é 1. Essa função cresce, aí ela vem aqui até o 1. Vamos supor que essa altura aqui é 1. E depois decresce. Agora, juntando todas essas informações, né, eu levando em conta que eu sei que isso é uma parábola, eu tenho que esse gráfico será assim. Ó, do lado esquerdo aqui ele decresce, passa pelo eixo X no 3, do lado esquerdo aqui ele cresce, vamos colocar assim, do lado esquerdo aqui ele cresce, passa pelo 1.